Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nosso convidado de hoje vive na prática os desafios da justiça brasileira, atuando em uma das maiores estruturas judiciais do interior paulista. Roda a vinheta. Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou mais uma vez junto com o meu grande amigo e sócio Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. É isso aí, pessoal. E hoje estamos recebendo aqui Dr. Marcos Douglas Balbino. Mas seja muito bem-vindo, muito obrigado por vir bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Léo, Samir, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? E imagina, a gente que oi agradece. para todos os ouvintes da CBN. Muito Campinas. bom. Boa. Douglas, vamos lá. Acho que conversar com um juiz de direito é muito legal porque a justiça é algo que ninguém tem dúvida de que é necessário e muito necessário, e para mim é o que mantém o mundo girando, são as estruturas de justiça, né? Mas a gente entende muito pouco do que acontece lá, né? É um rito muito próprio, muito particular. E quando a gente fala de justiça, né? A gente sempre fala assim, eu queria que a justiça fosse mais rápida, eu queria que a justiça fosse mais rápida, etc, etc. Cara, por que a gente tem um número tão grande de processos e a impressão que tem é que isso ano a ano vai aumentando, sabe? O número de processos que são criados, a cada ano eles aumentam, né? Por que fenômeno é esse? Como que a gente consegue explicar isso? Léo, os processos só aumentam mesmo, não é uma impressão. Tá. Né? Cada ano aumenta muito e eu costumo dizer porque a nossa realidade brasileira, né? As pessoas não se conversam, né? Tá. As pessoas não se conversam para resolver os seus problemas. Porque nem todo problema Precisaria chegar no judiciário. Então, por exemplo, um locatário que não consegue pagar o aluguel. Conversa com o locador, não dá para dar um desconto, não dá para, né, dar uma ajeitada, dá um prazo para eu sair, eu pago, estou devendo, eu saio. Não precisa nem entrar na justiça. Né? Acidente de trânsito, né? É clássico. Isso. Bate, vê lá quanto que eu vou pagar o conserto. A hora que você manda a conta, eu pensei melhor, procura seus direitos. E isso vira uma bola de neve. Aquele caso que realmente, né, necessita, né, da intervenção do judiciário, ele entra nesse bolo de coisas que poderiam ser resolvidas com uma conversa. Caramba, Douglas, faz sentido. Procure seus direitos. Quantas vezes a gente já não ouviu Não é? essa frase, Na né, performance, você tem um cliente lá que está, né, falou, Léo, dá para parcelar, joga mais para frente, né? Beleza, Quantas acertou, vezes, não vem para nós. É. Mas tem gente que fala, procure seus direitos. E a legislação, ela vem, na sua visão, Douglas, complicando e criando mais também possibilidades, assim, comparando a legislação brasileira, talvez com outras no mundo, será que isso também potencializa esse volume muito grande de processos? Talvez, eu não sei, aí leigo tá perguntando aqui mesmo, será que poderia ser mais simples também para coisas já se resolverem talvez de forma mais fácil no extrajudicial? Vou te falar, quando eu estava na faculdade, logo que eu comecei a trabalhar na área, a legislação demorava para mudar, né? Tanto a lei, vamos o leigo entender, a lei dos direitos e a lei do processo, ou seja, como é que o seu direito vai ser conduzido para o juiz julgar. Hoje está muito rápido, né? Essas legislações, elas mudam constantemente. Mas eu vejo que a cada mudança da legislação, o juiz está perdendo o poder para efetivar as suas decisões. E isso acaba acarretando uma quantidade de processos muito grandes, né? A gente não consegue penalizar adequadamente a parte que litiga de má-fé, por exemplo, né? Alguns maus advogados que ficam entrando com ações sem fundamento. Então a gente não tem muitas ferramentas para penalizar isso, né? Mas o maior problema que eu vejo volto nessa tecla, as pessoas não se conversarem. Fez muito sentido, Douglas, fez muito sentido. A gente tem a legislação, né, do aquele juizado de pequenas causas, né? Esse é o nome popular, mas tem um nome técnico que eu não vou falar aqui. Mas ele está
transbordando de processo. Né? Aquilo que O pequenas chegou... causas também. Também. Chegou para ser uma solução, é mais um problema. Virou outro problema. Gerou outro gargalo, né? É, porque tudo que é de graça não funciona, né? Sim, entendi. Entendeu? Esse é de graça? Esse é de graça. Tá. Pequenas causas é de graça. Então, quando você tem um negócio que é de graça, né, a pessoa... Uso indiscriminado, né? Entendeu? Aquilo que ele deixar para, sei lá, R$30, ele pode propor ação. Nossa, por R$30. É. O custo é muito custo- maior Olha o quanto do movimento. que o resultado, do que o benefício. custo é muito maior. Nós estamos com um projeto de lei agora sobre o juizado especial civil, esse é o nome técnico do pequenas causas, né? Tá. Que vai ter se for aprovado, né, pelo Congresso, sancionado pelo presidente da República, vai ter uma alteração muito grande, né? Porque ele vai continuar grátis, né? Você pode entrar com ação gratuita. Só que quem perder vai ter que pagar as custas e os honorários do advogado. Então isso aí pode ser que deu uma saneada. segurada ali. E ele também vai trazer como competência absoluta, ou seja, tem que ser no juizado de pequenas causas processos até 60 salários mínimos, né? Que dá uns 90 e tralala mil reais. Hoje qual é o limite? Hoje é 60 salários Ah, mínimos. tá. O limite já é esse, né? Já é esse. Tá. Mas não é obrigatório você entrar no pequenas causas. Você pode entrar numa vara civil, por exemplo, e cair comigo, né? Que é Entendi. o juízo comum. Ô Douglas, e aí uma outra coisa que a gente percebe, né? Isso aí conversando com... E aí é geral, né? Conversando com outros empresários, com outras pessoas que trabalham com a gente, todo mundo fala, cara, puta, a justiça demora, a justiça demora. Qual que é o maior gargalo, normalmente, assim? Qual que é o maior gargalo para um processo chegar... Eu não tô falando nem até o fim, assim, o famoso transitado em julgado lá no STF. Não, eu tô falando assim, na padrão. primeira instância ali, né? Que todo mundo fala, é muito demorado. Muito demorado quanto, né, em média? E por que demora? Onde é o gargalo, normalmente, nessa primeira fase? A gente tem um negócio que as pessoas falam, o juiz não julga os processos. Tem processos que não precisam ser julgados, né? Por exemplo, você tem um cheque, que hoje é raro, né? Mas tem uma duplicata. Você já entra com execução, não precisa ter sentença, né? Mas o maior problema é a quantidade de processos. Tá. Pra você ter uma ideia, lá em Piracicaba, nós somos 7 varas cíveis, né? No início você falou que eu estava na segunda, né? Eu me removi para a 7ª. Nós recebemos 2.000 processos novos todos os anos, fora os que vão andando. Entendeu? 2.000 processos por vara dá 14.000, né? Em Piracicaba? Em Piracicaba, por ano. Por ano. Novos. Né? Fora os que já estão andando. E o que acontece? Eu estou falando do cível, porque cível é dinheiro. Show me the money. Né? Eu quero ver o dinheiro. Sim. O juiz, ele julga, quando ele julga o processo, o fim é dinheiro. Né? Só que o juiz não paga o processo. Não sou eu que vou tirar do meu bolso e pagar. Então você tem que correr atrás do executado. E infelizmente a nossa legislação e algumas decisões dos tribunais são muito favoráveis ao devedor. Muito favoráveis. Né? Então isso aí acaba dificultando o credor, e aquele picareta, ele quer o quê? Procura seus direitos, porque ele sabe que vai demorar para pagar, ou ele vai ganhar um tempo imenso. Vai ganhar um tempo imenso. Mas então é o número de processos e a nossa legislação, porque a gente vem do direito romano, né? É muito burocrático. Né? Tá. Diferente do americano, do inglês, né? Do common law, né? Dos países de língua inglesa, eles são pouco mais práticos na questão do processo. Isso eu tinha ouvido, mas não tinha fundamentos. Isso realmente é fundamentado. Acontece, eles têm umas ferramentas, né, muito boas lá de fazer o processo andar mais agilizam, rápido, impedir de que qualquer coisa entre no judiciário. Isso. Por exemplo, na Inglaterra tem, eu não sei se são todos os processos, mas, por exemplo, é obrigatório você fazer uma tentativa de prévia conciliação antes do processo. Que legal. E aí é o seguinte... Você tem que mostrar que tentou e não teve um acordo, aí sim se permite entrar. Mas eles têm uma sacada melhor. O Léo tá te devendo e fala, eu mesmo, pago 100, eu te pago 70. Aí você fala, não quero. Se o juiz julgar e falar, não, o Léo tinha razão, só devia 70, você vai pagar os honorários. Porque se você não topou o acordo. Você não topou que ele estava certo.
Não Pô, é? legal essa sacada, hein? Então. Pô, vamos né? implementar isso aqui. Esse candidato a deputado, Isso. senador, mudou o código, né? E aí, esse é um ponto também. De novo, é uma visão minha, leiga, Aham. quero deixar bem Sim, claro, também, mega legal. mas que eu ouço, isso reverbera com outras pessoas, outros empresários que eu conheço. A impressão que eu tenho, e eu não estou falando que é má fé, a impressão que eu tenho é que os nossos legisladores, eles ficam querendo criar uma lei tão completa, que amarra tudo, que não tem nenhuma brecha, que tudo que fica Tudo é cria um monte de desamarrado brecha. e com um monte de brecha. É. Isso é verdade. Sabe, do tipo assim, aí realmente chega, vira uma interpretação, principalmente pega duas pessoas extremamente inteligentes, dois advogados extremamente inteligentes. De novo, eu não tô dizendo que ninguém tá agindo com má fé. Um leu, Tudo entendeu jogando uma coisa. dentro da lei. É. Outro leu, entendeu outra. Acabou. Criou a divergência que vai chegar pra você. A gente tem esses problemas e por isso que existe o juiz, né? Porque para ele interpretar a legislação e chegar a algum denominador comum, não é? Mas o problema é esse, os projetos de lei acabam não passando por comissões de pessoas que vão atuar, né, que vão utilizar essa lei. Juízes, promotores, Isso nunca entrou na minha advogados, defensores. Muitas vezes se aprova uma legislação, né, que se passasse por quem trabalha no dia a dia, não estou dizendo que eu sou mais importante que todo mundo. Não, né? não. Não, Tá, você usa no dia a dia. sua linha de raciocínio está É. perfeita. A gente fala disso para tecnologia também. Então. Tem legislações hoje sobre tecnologia que foram criadas no Nitidamente, passado e ninguém de nitidamente TI ninguém de olhou TI aquilo. olhou e falou assim, cara, isso nem tem como ser feito. Eu sempre brinco lá com alguns colegas, né? Eu falei, acho que toda sessão devia ter um juiz lá, um promotor, um advogado, né? Na ponta da mesa, levantar a mão, viu? E se acontecer tal coisa? É isso. Né? Então, Falta e aí, empatia, né? Talvez ali. e isso traz um problema, né? Porque cada juiz começa a interpretar de um jeito. Até que os tribunais de justiça, né? Os tribunais federais, os tribunais da justiça do trabalho, enfim, ou Sim. os tribunais de Brasília, fala, não, vai ser assim. Percebam isso. Vai e anos, chega. pode entendi. levar anos, né? Então é complicado. Porque tem uma questão, desculpa te interromper, Dogão. Tem uma linha de raciocínio, de novo, né? Pega o nosso viés 100% técnico, a gente trabalha o tempo inteiro baseado em padrão. Então tudo nosso é padrão, né? Cara, eu não entendo por que a justiça, não entendo mesmo, não tem algo assim. Então, por exemplo, ó, o que eu quero dizer? Vamos pegar um caso bem objetivo, ó. O cara tá filmado lá, então é um filme que foi extraído de uma câmera de segurança, o cara entrando na minha casa, me rendendo, me assaltando e indo embora. Então, tá, e ele foi pego. Isso pra mim não deveria movimentar a justiça, deveria haver um padrão, que é o seguinte, cara, olha só, isso aqui foi uma invasão, assalto à mão armada, família, tal. Isso aqui são 15 anos, ponto. Não tem que julgar nada. Porque Então, um checklist ali. do tipo assim, sabe, ó, bateu, tá filmado, é uma prova inquestionável, né? Cara, isso não precisava chegar pro juiz. Eu adoraria isso, né? Apesar de não ser juiz criminal, eu gostaria bastante. Eu dei um exemplo criminal, mas, por exemplo, em empresas vai ter também o mesmo... Tem um talvez seja contrato, tá escrito no contrato. Mas não isso está na cumpriu. Constituição, né? Todos têm direito à ampla defesa, Ampla defesa. contraditório, né? Então, você não tem que fazer a sua defesa, o promotor que tem que provar a acusação, né? Então, é uma garantia constitucional, né? Porque pode ser que o cara que está fazendo o checklist lá, essa aqui não bate, mas põe que bate, né? Entendi. Se você tem a sua ampla defesa, faz o quê? Você consegue, Rebater aqui. Ó. rebater. Né? Entendi. É um bom. Boa. Porque, a única coisa que eu fico pensando, Samir, é exatamente isso, cara. Como é que a gente alivia o básico Vamos... pra garantir que realmente o que bate na mão do juiz é algo, cara, pera aí, galera, isso aqui realmente a gente tem que olhar. E isso aqui a gente vai ter que se debruçar porque é um problema complicado. Vamos falar né? disso.
Depois do nosso intervalo, né? Puta, finalmente. O Samir controlando o tempo. Gente, isso é um momento histórico no PQP. Eu acho até que tem influência da roupa. Exato, Aliás, eu quero deixar bem claro aqui, esse é o novo padrão de qualidade que eu quero dos convidados. Só tem que vir aqui, no mínimo terno e gravata. Boa, galera, vamos fazer uma pausa rápida, mas segura aí que o papo continua logo depois do intervalo. Valeu. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com Performa que pode na CBN Campinas, hoje com o Dr. Marcos Douglas Balbino, juiz titular da 7ª Vara Civil de Piracicaba. E a gente falou aqui no primeiro bloco, Dr. Douglas, sobre a morosidade, dificuldade, legislação. Vamos tentar falar um pouco de solução? Digitalização, tecnologia. O que na sua visão a tecnologia já ajudou o judiciário, né? A gente fala aí de processo eletrônico, talvez uma série de novidades que surgiram nos últimos anos. E na sua visão, o que ainda pode melhorar? Olha, hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo, vou falar de São Paulo, tá porque bom. eu não conheço a realidade dos outros estados e nem das outras justiças. Ele está 100% digital. Legal. Né? O que era processo físico, papel, foi digitalizado. Né? Então, desde o ano passado... Não tem mais nenhuma vara, nenhum local que é papel. Mas imprime tudo ainda? Não. É tudo digital. 100% digital. A leitura, tudo no computador. Isso é legal. Isso é legal. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo está com 2 sistemas. O SAGE e, desde o ano passado, o EPROC. Tá. Né? Então, por exemplo, os processos novos de Piracicaba, das varas cíveis, desde agosto do ano passado, é pelo EPROC, né? Que é um sistema que foi criado pelo Tribunal Federal do Rio Grande do Sul. Só ele. E agora, em abril, comecinho de abril, nós vamos migrar Piracicaba e outras cidades da região, inclusive Campinas, do SAGE, as varas cíveis, do SAGE para o EPROC. Tá. Né? Esse sistema ele é gratuito. Foi por isso o SAGE nós pagamos, né? E o EPROC, nós migramos para o EPROC porque ele é gratuito. É da União. É da União. Então ele é excelente, né? Eu estou gostando bastante, fácil de manusear, Ficou muito intuitivo. melhor do que o SAGE. Ficou melhor, Tá. no meu ver. Legal, né? sim, legal. No meu ver, Como usuário ficou ali. muito bom. E ele tem umas ferramentas... ele já foi implantado em outros estados. Por exemplo, em Santa Catarina, a gente já tem notícia de que a redução foi drástica do número de funcionários. Você automatiza tanto, Caramba. né? Que você vai O reduzindo... fluxo do processo, ele vamos vai dizer assim, sozinho. como um todo, ele conseguiu já... Ele consegue sozinho. O que antes dependia de ficar tirando, como se fosse assim, o papel que sai de uma mesa, para outra, era via sistema. O sistema faz Alguém esse tinha caminho. que ficar fazendo, ele já faz sozinho. Você faz esse caminho. Tá. Mas, ele no final, ele chega na ponta. Isso. Quem que é a ponta? O gargalo, Isso. Eu. Vossa Doutor Excelência. Douglas. Então, né, a gente tem uma limitação, né, de leitura, mas assim, a produtividade, desde que foi implantado o processo digital já com SAGE, aumentou muito, muito. Apesar de ter aumentado o número de processos, né, novos, a gente está conseguindo a cada dia produzir mais. Né, e a tendência é diminuir, né, o número de processos com essas automações, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Muito bom. Inclusive Fazer uso andar de mais IA, rápido Isso que eu ia perguntar, já tem esse sistema EPROC, já tem alguma IA embarcada? Ela tem uma embarcada que foi um convênio dessa empresa com o desenvolvedor do EPROC, que é o Tribunal Federal lá da 4ª Região, que é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Entendeu? Então tem lá, você paga, né? Se associa lá e ele consegue já ter o íconezinho lá para você clicar. Mas os juízes podem usar todas essas outras que estão disponíveis, né? Mas tem que observar o regramento do CNJ, né? Vamos lá, eu queria entender isso. legal. Qual é o regramento hoje? Porque essa pergunta a gente faz para todo mundo que vem aqui, médico, dentista, advogado, O que pode e o que não pode. agrônomo, educador, professor da Unicamp. A gente recebeu e é Todo legal mundo, esse né? paralelo de a gente ver
como que hoje a revolução realmente que a IA está trazendo dentro do contexto de cada um. Então, dentro do contexto ali, por exemplo, judiciário, o que pode, o que não pode, isso já está regulamentado? Já, né? A resolução 615 de 2025 do CNJ regulamentou isso Tá bom. para todas as justiças do Brasil, seja justiça estadual, federal, do trabalho, militar, eleitoral. Que legal. Você pode usar a IA que você quiser, né? Mas como ferramenta auxiliar, Tá bom. sob fiscalização do juiz. Então, eu No não... final do dia é o seu carimbo que tá lá. o antigo carimbo lá, Exato. né? Carimbo e assinatura. Então, o que seria auxiliar? É como se fosse um funcionário. Sim. Olha, Um assistente. e a Léo, ó, esse caso aqui, o juiz tem que ler o processo e chegar a uma conclusão. Ao invés do juiz ficar lá digitando a sentença, lá 4, 5, 6, 7 páginas, Entendi. que a gente chama de Laudas. laudas, né? Você vai fazer o prompt e falar, você vai fazer uma sentença Essa de é a minha procedência ou decisão. improcedência, Tá. né? De um caso assim, 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 por causa disso, disso, disso. Pum, Que legal. entendeu? Aí você pode acrescentar jurisprudência, Isso. Mencione isso, doutrina. aquilo, essa jurisprudência. O problema hoje é que Legal, hein? quase todas as IAs, como elas são generativas, elas criam, né? E criam Isso, ele jurisprudência pode que não inventar existe. um negócio. Isso é Esse é o perigo. maravilhoso. Criar uma jurisprudência que não E temos existe. diversos Tem casos. Sem Eu já ouvi. dúvida. vários e vários casos de, infelizmente, de colegas, de advogados, de promotores, de defensores públicos, que esquecem de conferir. Não é alucinou. má fé, né? Não, eu Isso. entendo. Ninguém Não, fez de propósito, né? faz. Foi falha de conferência. Aí você lê, tá tão O perfeito. texto ficou tão bom, nossa. Tá tão perfeita a jurisprudência. Me convenceu. Bora. E ele não vai conferir. Já aconteceu, inclusive com um amigo meu. Acontece, né? Eu, quando eu faço o prompt, eu já falo, não quero que traga jurisprudência. Se eu for usar, eu vou... cito porque aí Eu garanto, vou lá né? no site Boa. do Tribunal de Justiça, eu vou no site do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou do STF, vejo lá, essa aqui é a minha tese, realmente o Supremo, sei lá, fala isso, e eu colo lá na decisão. Então a IA ela é uma ferramenta para auxiliar o juiz. Mas eu até outro dia estava discutindo com o Léo, né? Que o ramo do direito é um dos primeiros a usar, né, IA, né? Porque é texto, é Sim, muito mais sim, simples do que sim. você criar uma, né, E a vantagem é que já tem tudo digitalizado. já tem tudo digitalizado, né? Sim. E nós temos IA de tudo, né? A gente tem IA que reduz o que a testemunha falou. Acho que eu até falei para você um dia. Aí fica 2 horas lá falando, transcreve e resume. Você né? transcreve reduz a reunião, né? E ela O é tão depoimento. perfeita que ela consta os erros de português. Olha Por exemplo, só. eu tive um caso que pus para ver como é que... Falei, vamos testar para ver Deixa eu como ver é o que ele é. falou mesmo, né? Aí era uma questão rural, né? Aí o senhor falou assim, não, ele ponhou. E ela colocou, na Transcreveu, hora que ela reduziu ponhou lá o também. depoimento, né? Pedi para reduzir e sintetizar, né? Sim. Ela constou ponhar. Eu falei, pô, ele falou mesmo que eu lembrava disso, interessante. né? Então você tem Muito bom, isso, você tem resumo de peças, né? Você sobe as peças. Outra coisa importante da resolução do CNJ é que o sigilo. Então, se você você tem um processo com algum grau de sigilo, né? Não vou entrar mais em detalhes, mas os sigilos no judiciário vai de 1 a 5. Tá bom. E então, dependendo do nível de sigilo, por exemplo, processo de família, ele tem que ser anônima. Então, você tem que usar uma IA que ela não vá usar isso para outras, para desenvolver isso que eu ia outras falar, coisas. Não é usar qualquer uma também, tem que ter esse discernimento. Isso, e deixar anônimo no texto, né? Então, você tem que tomar esse cuidado. Mas eu tenho um colega que adora essas coisas, né? Ele começou porque a gente tem os assistentes, né? Que nos ajudam lá no dia a dia. Ele arrumou uma que ele falou, joga lá o que o funcionário falou, dá nota. E faça a crítica e dê nota. Sensacional. A gente tem tudo isso é legal, Douglas, você trazer, porque tem solução para quase tudo isso. Né? Por exemplo, essa questão da jurisprudência. Realmente existe ainda, né, muito desconhecimento, ainda
tipos de IA diferentes. A gente fala, cara, são dezenas, né? Então, por exemplo, a gente poderia desenvolver, olha só que legal, você falou bem, a IA generativa é uma coisa, e existe outro tipo de IA que é o RAG, que a gente chama, que ela só busca informação sem gerar nada. Então, por exemplo, algumas ferramentas que a gente desenvolve, a gente consegue separar exatamente o caso de uso e qual ferramenta usar para cada caso de uso. E o bacana da inovação é quando a gente combina mais de uma. Então, poderia, inclusive, isso auxiliar os juízes, eu acredito. Até esses sistemas aí do EPROC, procura nós aí, pessoal. O pessoal aí que desenvolveu, que a gente, tecnicamente é possível você, por exemplo, já detectar, para esse campinho aqui, jurisprudência, deixa separado, e aí o juiz, por exemplo, informa, quero que busque essa, e ele não gera nada. Você garante que ele não gera só busca, que é como se fosse um Google, mas usando um mecanismo de IA de busca avançada. Outra coisa que dá para fazer, anonimização automática. É isso que eu ia comentar. Tem ferramenta que faz isso. A gente tem hoje, que chama de como se fosse um barramento, não vou usar um termo técnico aqui, mas como se fosse um filtro, Então, coloca um filtro entre tudo que o usuário digita e a IA, a LLM. Qualquer LLM, você pode escolher qualquer uma, Google, do Anthropic, do Gemini, qualquer uma delas. E o legal é você consegue configurar nesse filtro palavras-chave, informações que você não pode vazar de jeito nenhum. E esse filtro ou barra ou anonimiza. Então, acho que isso é importante até nessa questão, a gente fala muito disso aqui, até para conscientização do público que, pessoal, tem solução. Não é só barrar, é muito pelo contrário, é buscar conhecimento, porque existem hoje várias soluções de mercado, não é só a performance, sim, várias soluções de mercado. Mas as melhores são da performance. Com certeza, né? Que permitem ir atrás e implementar esse tipo de solução. E esse tipo de ferramenta vai ao encontro do que diz a resolução do CNJ. Exato, legal, exato. Legal. Eles implementam, inclusive, esses tipos de resolução. E eu queria aproveitar um gancho aqui, já que eu tomei o microfone, e fazer uma pergunta. Comparando aí o Brasil, também com outros países, não sei se você tem essa informação, como é que está a justiça digital? A gente em algum momento está à frente ou a gente está muito atrasado, para e passo? Qual a sua visão? Eu acho que a gente está bem na frente. É mesmo? Que legal. Eu acho. Pô, fiquei surpreso agora. Tem muitos países ainda estão no papel, eles fazem audiências virtuais, né? Mas nessa parte de processo digital, eu já tinha ouvido o isso Brasil, eu acho que se não está entre os top 10 aí, não está muito longe, né? Eu acho que está. Que o Brasil está no top 10, né? Eu arrisco dizer que está entre os 3. Que legal, né? É muito desenvolvido. Lógico, tem programa que você gosta, que você não gosta, né? Mas não é a questão de que você gosta ou não. É a rapidez da coisa, né? Então, tá funcionando muito bem, né? As audiências virtuais. Nossa, isso mudou muito. Né? O Léo é meu vizinho. É por isso que ele fala, tá sempre conversando, o Léo é meu vizinho. A gente conversa bastante. E aí um dia ele perguntou de audiência virtual. Eu falei, Léo, antes da pandemia, nós tínhamos teses de dissertação de mestrado, doutorado, discussões acadêmicas, se era constitucional ou inconstitucional fazer uma audiência virtual. Entendeu? Telepresencial, né? Teses. E o negócio não ia para frente. Nunca. Né? O Congresso não regulamentava. Entendi. Aí começou a pandemia, o pessoal falou... Amigão, esse muro... O que nós vamos fazer? Vai pega parar? Essa tese, guarda aí, vamos embora. Senão, vamos começar a fazer. A pandemia aprovou a tese. Aprovou, tá aprovado. Passou, né? Passou o rolo compressor. Isso. Ô Douglas, e foi um puta avanço, né? É muito. Imagina, você tá lá, você presenciou um acidente de trânsito. Aí eu te arrolei como minha testemunha. Antigamente você tinha que ir lá no fórum de Piracicaba para ser ouvido, ficar sentado lá até que chega a sua vez. Às vezes faz uma pergunta só para você, obrigado, tchau. E aí mora em outra cidade, às vezes, a pessoa que tava ali. Você tá lá na performance, trabalhando. É sensacional, porque você entra na audiência e fica numa sala de espera, como se fosse no fórum. Legal. E aí, na hora te puxam. Entra ali. E você entra, você para que está trabalhando. Eu já ouvi pedreiro dentro de obra, mecânico dentro da oficina, policial, civil, militar, dentro da viatura, encosta da viatura, ou dentro do quartel. Que legal. Já ouvi gente no exterior
Antigamente você tinha que mandar uma carta rogatória para outro país. Pra convocar o cara, Pelos pegar pelo avião. Ministério da Nossa. Justiça, passa para lá, traduz, não sei o quê. Entendeu? Você marca o dia e hora, manda um e-mail Manda para a e-mail, pessoa. Linkzinho, o cara clica, QR entra. E aí é híbrido, então, por exemplo, pode ser até a audiência pode estar acontecendo ser fisicamente pode ali também. no fórum, Aí sei lá. depende do juiz, né? Tem juiz Isso. que faz híbrido, outros não. Eu faço só tudo virtual. Ah, tudo Muito virtual hoje. Eu faço tudo virtual. Vamos lá, Douglas, a gente falou agora aqui do tipo assim, a justiça, a digitalização da justiça melhorou muito, né, o trabalho para o juiz, para o promotor, para os próprios advogados. A digitalização da justiça melhorou alguma coisa para o cidadão? Melhorou. O processo está mais rápido. Tá, né? entendi. Apesar da percepção de vocês, né, que o negócio não Sim, anda. e aí bem leigo, tá, Douglas? Ele melhorou. Uhum. Né? É só você entrar no site do Tribunal de Justiça e ver a produtividade dos juízes. Né? Aumentou muito, 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 muito. Hoje, eu, de qualquer lugar do estado que eu estiver, eu tenho acesso ao processo. Quando ele era físico, eu tinha que botar no braço Faz e sentido. levar. Ô Douglas, e era literalmente isso, né? Aquele negócio que a gente via os Porta- carrinhos, puxar, aquilo era verdade, Era né? verdade. Pega a nossa produtividade. A gente tinha que fazer, às vezes, uma reunião em São Paulo. Só tinha, pegava então. o carro, 3 horas para chegar, faz uma reunião de 1 hora, pega o carro 3 horas Então, para voltar, fez uma reunião no dia. Hoje eu você faço faz 8. 8, é isso aí. No amor, né? Tipo, Entendeu? quando não é mais. Tem dia que é realmente Tem dia uma que atrás é da outra. uma né? atrás da outra. Então acho que vale o mesmo. Tem números isso? Assim, não sei se você tem Eu não acesso lembro de quanto a produtividade. O sentimento, pô, dobrou hoje. Você consegue hoje julgar Olha, o dobro de processos na média por mês? É 10% a mais? Sei lá. na pandemia, a gente aumentou em quase 50%. Caramba. É muita coisa. Né? É porque você ficava em casa sem fazer nada. Sem fazer nada, não podia, Não, né? não Ir podia no shopping, sair não podia nada, sair, não podia ficava sair. trabalhando, Vamos né? ficar aqui. Ia Exato. fazendo. 12, 13 horas por dia. Hoje eu acho que tá. Acho que a última vez que eu vi estava em 25% Pelo menos. a mais. Legal. A Legal. mais. Mas é aquilo que eu falei, né? O gargalo é a quantidade de processos que entra, continua entrando. Continua entrando mais hoje, também. Hoje, Ou seja, a gente produz mais, mas também o funil de entrada também aumentou, né? Então, hoje vara cível é o problema, é golpe digital. Né? Sim. Assim, é todo dia, Todo cada dia, né? 10, 4 é digital. Então, ou seja, sério. se não tivesse golpe digital, eu teria só 6 ações. Não Ou seja, a 10, tecnologia ela ajuda, mas né? também Ela ajuda, atrapalha, mas, né? mas Ué, atrapalha. Né? como toda ferramenta. Tem gente que usa pro bem e tem gente que usa pro mal. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o gargalo é a quantidade de processo que entra, né? E a população está crescendo, né? A economia está se diversificando cada dia mais, então isso cria mais embates. E a gente tem que fazer a meia-culpa que, né, a lei é muito burocrática e, infelizmente, a gente tem alguns colegas que são burocráticos também, né? Então, isso atrapalha Eu queria um pouco. explorar agora a tecnologia, o IA, como gostei do gancho aqui, como causador, né? É a sua vara, vamos dizer assim, isso é um tipo de processo comum para você, do Muito. seu ramo? Tá. Muito. Já julgou algum processo que foi causado pela IA, por exemplo? Pela IA, não. Tipo, ela fez alguma besteira que isso gerou um processo, Não, entendeu? ainda não. Sei lá, eu fui... Porque tem um caso de uma companhia aérea de fora, não é do Brasil, canadense, eu vi que gerou, isso, não sei se você já viu eu esse vi caso. isso, Eu achei super, eu uso de exemplo, inclusive, em palestras, que a IA alucinou, Alucinou. né, criou ali uma informação incorreta sobre a empresa, o cara levou num juiz e falou assim, peraí, eu tenho direito, a companhia disse, né, que eu tenho direito e ele teve que ser indenizado por uma informação incorreta Correto. gerada pela IA. Então eu queria Eu vi só... esse caso. Eu Legal. não tive e nem em Piracicaba, Nem- porque senão os colegas Ué, iam conversar. Notícia espalha rápido, né? Todo mundo ia, né, tirar, trocar uma ideia, ver o que achar, porque é uma coisa nova. Isso, é algo meio recente, né? assim. É o que eu falo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O direito não acompanha o desenvolvimento econômico, né, no mesmo ritmo. Nunca. Né? Porque quem deveria acompanhar, na verdade, é a legislação, né? Isso. Porque Então, vocês, é o teoricamente, Congresso. aplicam a E legislação, nem né? a legislação. É. Né? Nós ficamos anos para definir o O marco, marco legal da da internet. internet. A gente usa a internet desde 95, o marco legal é de 2019. 2019. 2019. Rapidinho. Só que em 2019 não Já tinha mudou IA tudo. funcionando. Isso. Tinha a ideia de IA, Sim, sim, vai sim. ter, não sei o quê, mas nós não tínhamos A gente funcionando. só tinha IA preditiva em 2019. Preditivo, isso justamente. Hoje, você entra no computador lá, você faz o que você quiser. Né? Então, essa é uma preocupação dos juízes de IA, de golpes, Legal. para você saber como é que você vai saber
né? Se foi a pessoa mesmo que falou, que não, você vai ter que contratar, designar perito no processo para ele saber se foi feito por IA ou não. E tem ferramenta hoje para isso, por exemplo, chegou o vídeo, eu ia nem te cortei naquela época do vídeo, mas eu ia falar isso. Pô, tem um vídeo aqui que não sei o quê. Pode ser deepfake. Pode ser deepfake. E aí? Eu não sei identificar. Não dá pra executar, vou ser entendeu? bem sincero, Tipo, eu não sei identificar. E quais as ferramentas que a justiça tem hoje? E por hoje as exemplo? coisas Tem estão peritos? evoluindo. Vai ter que designar perito para fazer o E laudo. eu acho que a gente vai ter uma IA capaz de periciar. Periciar? Ó, Nossa. isso é uma ideia legal, hein? É sério, eu tenho plena convicção. Eu também acho. Porque o que É mais fácil ela uma identificar do que um perícia? humano. O Muito que é uma mais. perícia? Detecção de padrões. Padrões, né? É mais fácil a IA. Tudo que envolve detecção de padrão, a IA vai fazer com mais excelência. Né? Ou talvez ela seja um super acelerador para o perito. Sabe, a IA analisar o vídeo e falar, ó, atenção nisso no minuto tal, nisso no minuto tal, nisso no minuto... E já dá pro perito o caminho das pedras pro cara. Só isso aqui é um indício de que foi feito com IA. Exatamente. E o cara vai lá e confirma. Bom, mas a gente entra num problema legal, que é hein? econômico, né? Que é de grana. Quanto vai custar uma perícia dessa? Porque dependendo do que você está discutindo no processo, pode ter sido um golpe aí de, sei lá, 15 mil reais. Quanto que o perito vai cobrar para fazer um laudo? Será que compensa o processo? Não é? Mas hoje a justiça hoje- já se depara com isso? Por exemplo, vocês recebem lá foto, imagem. Já, não mas o existe nosso algum- já é o referenciamento, né? A gente consegue ver se a pessoa estava ou não. Tá bom. Mas assim, esse clássico aí da É, o Air deepfake. Canadá, Ah, deepfake, tá. eu ainda não tive nenhum colega de Piracicaba, Entendi. né? Mas deve ter no país. Sim. Né? Deve algum Sem lugar dúvida, em por algum aí lugar já deve deve ter Acontecido, né? acontecido. Como que a gente pode tentar mitigar isso, né? Por exemplo, golpes. Hoje, pessoal usando tecnologia sempre, né? Para tentar levar vantagem, Não isso acaba clica. gerando. Não Eu ia clica em falar nada. isso É isso aí. que eu ia falar. Eu Não, falei, Você ó, não ganhou. Parta do princípio que você não ganhou nada. Você ganhou 500 Eu- reais. O seu parente do Marrocos não Não te ganha. deixou 100 milhões de dólares. Entendeu? Você não tá comprando um bilhete premiado. Eu juro. Não clica. É roubada. Eu sempre falo assim, eu acho que eu perco promoções, porque vem aqueles SMS, Isso. eu deleto 100%. Sem ler, exato. Sem ler. Você ganhou. Não, você não ganhou. Parta desse princípio. Essa é uma boa dica. Mas a tecnologia usada para o mal está num grau que é impressionante. Você recebe hoje ligação Isso. do seu banco, eu já recebi, né? Banco tal, o nome do meu gerente. Nome. Uau. Né? O nome do meu gerente. Não, eu já recebi, olha só, golpe, Meu, tentativa, né? Meu irmão, na verdade, aí mandou pra gente e tal, e pegou da nossa advogada. A pessoa com o WhatsApp da advogada. Da advogada. Ah, aqui é a doutora tal, não sei o que, sabia o processo, sabia tudo, porque é público, né? É então público, ele pegou né? ali, sei lá, no sistema quem era advogada, quem era não sei o que, tinha um processo, e foi lá, olha, então assim, tem que pagar aqui as custas e tal. Não, mas não, vocês foi julgado, aí vocês vão receber, só tem que pagar aqui, me dá o número da conta pra, Que sabe? absurdo. Esse é o mano. golpe, Tudo certinho, a o gente golpe do chegou a- falso advogado. O falso, cara, Para todo fiquei mundo que esteja me preocupadíssimo. ouvindo. Conta Ó, essa. Nenhuma justiça cobra para você levantar dinheiro. Esqueça. Não vai te pedir dinheiro. Você Isso. tem É 100 muito mil mais para fácil descontar receber. do que eu tenho que receber, né? Logicamente. Foi isso que fez a gente se ligar. Falou, não, mas Entendeu? peraí. Por quê? Aí fui ver o número, não é esse o número dela, é outro número. Aí chamei ela falou assim, nossa, eu tô levando esse golpe, não respondo, bloqueia na hora, denuncia. Tem uma comissão no Congresso, junto com a AB, eles estão tentando fazer um projeto de lei para tentar coibir isso aí. Proibir isso. O único jeito de coibir é tornar sigiloso todos os processos. Mas aí vai na contramão da transparência. Contra a transparência. Nossa, que É bizarro. difícil, cara. É difícil, meu. Muito. A gente tem um tipo de ação lá em Piracicaba, busca apreensão Uhum. de carro, né? Que a pessoa financiou o carro, não pagou, a gente começou a ter golpe nisso aí. A gente falou, Como? Como era o golpe? o golpe do advogado. Ele o liga e da falou, forma que eu contei, tá. que se você pagar, a gente começou a tornar sigiloso, Entendi. entendeu? Para tentar barrar. Só que o único jeito de você solucionar esse problema, Pô, assim, 100%, ao meu ver, né? Espero que o Congresso tenha outras opções, é você deixar tudo sigiloso, todos os dados. Todos os dados. Qual seria o impacto disso? Eu não consigo imaginar. Pô, realmente, eu não tenho que ver nada de processo.
Nada, tem depende, não. mano. Tem. Poxa, como é que o você vai processo- puxar a capivara de uma empresa, do cara que está sendo ali? Tem, Mas a gente faz isso Você vai via contratar Serasa, um não é? fornecedor, você não, quer saber se aquela mas empresa é idônea. tem um que é sensacional e isso o processo digital ajudou muito. Você é meu credor, só que eu sou credor do Samir. Eu não te pago, mas o Samir vai me pagar. Se o processo é público, os dados, né? Não, você não consegue entrar no processo, mas você sabe que o Samir está me devendo. Você fala, ó, eu quero penhorar o que o Douglas vai O que receber ele do vai Samir. receber, Você tá. faz o triângulo. Ah, isso é permitido. É essa uma- permitido. Olha só. Entendeu? Chama penhora no rosto dos olhos. Ele vai mandar uma penhora pro juiz do nosso processo e falar, ó, a hora que o Douglas hora que ele recebeu receber, 100, já grampeia você um manda pedaço. 93 pro Léo. A hora que você deixar tudo sigiloso, meu, dificulta Acabou isso. enormemente. Entendi. Entendeu? Enormemente. E eu ia te fazer uma pergunta nessa linha da transparência, mas aí falando de IA, né, Douglas? Bom, a IA, a característica dela, inclusive ela chama Generative AI, porque ela é baseada em geração de texto, né? Então isso acaba tornando os textos que ela gera dentro de um contexto, mas eles seguem uma lógica, né? Não humana. É uma lógica não humana. Esse uso de IA, você acha que isso... e é achismo, tá, Douglas? A gente vai ter que fazer um exercício de mente aqui. Aumenta a transparência ou diminui a transparência? Porque você fala assim, cara, eu sei qual o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Não é nem a questão da transparência, é o toque humano, né? Do tipo assim, as decisões vão ser mais sintéticas, né? Ou elas vão continuar tendo a análise e ela vai continuar sendo analítica porque o humano lá no final vai chancelar. Para nós, do Poder Judiciário, seja estadual, federal, trabalho militar ou eleitoral, como eu disse, ela é uma ferramenta auxiliar. É o juiz que vai ter que ler o processo, vai ter que chegar a uma decisão e falar para a IA, a decisão é essa, então você faz um texto para mim nesse sentido. Entendeu? Aí se escreve mais, escreve menos, né? A gente tem um colega que o prompt dele, dentre outras coisas, como se fosse um juiz experiente, né? Ele põe lá no prompt, escreve mais, sei lá. Então... Enche linguiça, famoso, vamos... Bota o dobro de laudo aqui só pra... vai Não variar precisa, nisso né? aí, entendeu? Uhum. Vai variar nisso aí, mas ele é auxiliar, né? A gente não pode... Você até pode, né? Vou falar assim, vamos ver se a IA faria o que eu faria, né? Vamos ver, assim, eu leio o processo e falo, eu acho que eu tinha que julgar assim. Você pode fazer um teste. Tá aqui o caso, faz uma sentença para mim. Entendeu? Mas você não pode usar isso. Você pode fazer para ver se, né, como... Entendi. Para ver se Fins ela... acadêmicos, vamos chamar assim. curiosidade. Curiosidade. Eu acho que a palavra certa é curiosidade. Vamos ver se ela se bate com o que eu penso. Entendi. Né? Mas você não pode usar isso no processo. Você tem que ler o processo. Né? Então a IA ela é uma ferramenta auxiliar e toda a fiscalização é do magistrado, do juiz. O juiz tem que fiscalizar. Eu acredito Né? muito nisso. É o trabalho mais burocrático, o trabalho mais operacional. A gente fala, vou montar uma proposta. Ela não monta uma proposta, um relatório, uma apresentação, tá na minha cabeça. Mas você fala, cara, eu quero que você monte isso, coloque aqui tantos slides, cite tal metodologia e ela vai lá e gera. Eu tenho conhecimento para ir lá e validar. Os dois últimos pontos de qualquer interação com IA, que a gente fala que é o evaluate and iterate, né? Você avalia e interage com ela para ir refinando, né? Melhora. Eu sinceramente, eu não lembro a última vez. Aliás, eu nem sei se eu já fiz isso alguma vez, que eu peguei algum resultado gerado por IA e passei para frente. De primeira. De primeira, porque sempre tem um ajuste, sempre. ou eu puxo aquele texto como base e aí vou complementando com as minhas ideias, mas, cara, a estrutura que até me ajuda a pensar, e é isso que é o auxílio que eu tenho da IA, e eu faço muito uso disso e dou essa dica para os clientes, dou para os clientes também, mas para os ouvintes agora que eu quis dizer, né?
é isso, é usar a IA, né? E qualquer que seja, né? Eu tenho usado muito agora o Gemini e o Notebook LM, né? Eu tô amando o Notebook LM. Para me ajudar a criar estrutura de pensamento. Porque o conhecimento tá comigo. Mas se eu tenho a estrutura de pensamento para me ajudar a raciocinar, só aquele encadeamento lógico já é um open, tipo assim, a mente já fica mais clara, parece que fica mais fácil, Douglas, de você acessar as informações que estão no teu cérebro, porque você está seguindo uma ordem lógica, né? Ô Douglas, eu queria mudar um pouco de assunto agora, a gente falou bastante de tecnologia, e é mais uma curiosidade do dia a dia de trabalho de um juiz, né? Então como você falou, a gente conversa bastante, né? E aí você fala, puta, tenho X processos na vara tal e etc. Como que se organiza, como é essa organização do judiciário, entendeu? Da divisão por varas, eu ouço você falar, porque o cartório, qual que é a relação, né? Como é que funciona o teu dia a dia de trabalho? Meu dia a dia é 9 da manhã, ligo o computador... E desliga 8 da noite. E você vai vendo, você tem os fluxos, né? Você tem o fluxo de processos novos, urgentes, não urgentes. Os processos têm uma severidade. Tem. Tá. Então, se o advogado pede uma liminar, ele clica lá, o EPROC é sensacional, né? Então, ele clica ó, tem liminar. Então, o processo, quando vai distribuir, caiu comigo, ele já vai para a minha fila de urgente. Antigamente, o funcionário tinha que olhar e jogar manualmente no SAG, né? Jogar manualmente numa fila de urgente, né? E me avisar, ó, tem lá. Agora não, eu abro. Que legal. A primeira página. Já então eu tenho processos novos, urgentes, não urgentes. Aí eu tenho fila de urgente em branco, mas o processo já é velho. Então você tem um monte de filas e aí cada juiz trabalha de um jeito, né? Você não tem um padrão, olha isso primeiro. Então você cada um organiza o seu dia a dia do jeito que preferir, Por né? isso que eu falei que tem colegas, né, que são mais burocráticos, menos, Entendi. Enfim. Mas é o jeito de se trabalhar. E eu vou fazendo algumas coisas e outras eu passo para minha IA humana, que são os meus assistentes, né? Ó, tal caso, faça desse jeito, né? Nem passa por IA. Né? Minha IA humana. Eu falo, ó, pessoal, esse caso é aquele assim, assim, né? E eles fazem a decisão e eu vou lá, confiro, tá? Porque eu já li o processo. Então é o que eu falei, é uma ferramenta de auxílio, né? E assino. E aí tem audiência, você marca audiência, né? Com algum tempo para poder intimar as partes. Aí tem dia que você para tudo para fazer audiência o dia inteiro, o seu processo está lá paradinho, lá me aguardando. Né? Isso acaba atrasando também. Né? Você tem uma equipe, então, assim, tem uma equipe. O juiz tem... meu gabinete, por ser novo, né? Porque é uma vara nova, tem 4 funcionários. Tá. Mas quando você estava na segunda... Eram 6. Tá. Porque eu tinha um acervo bem maior. Né? O acervo é o número de processos ativos, né? Ativos em andamento. Tá. Né? Em andamento. Minha vara tinha 5 mil. O quê? Não dá, 5 mil? Isso é impossível, velho. Não tem como pra trabalhar. 6 pessoas, vamos dizer assim, trabalharem. Quem vai pra fazer 7, andar... né? Comigo 7. Ah, você mais 6, tá. 7. Nossa. 7. É um volume... E assim, entrando coisa nova e coisa velha andando. Imagina a gente nessa equipe com 5 mil chamados para atender. Isso aí. Com 5 pessoas, entendeu? Não dá, né? Então e aí você tem o cartório que, na verdade, ele faz a parte burocrática, né? De atender as partes, os advogados, pedir ofícios, falar ofício, sei lá, para a Caixa Econômica Federal. Né? Eles que fazem esse trâmite todo. Todo o trabalho burocrático, então, é feito pelo cartório. E toda vara tem um cartório? No estado de São Paulo, agora, todas as varas cíveis são reunidas num cartório só. Na Empira já é assim, legal. Campinas também. Unificou. Tudo bem, o cartório deve ser bem maior, mas ele acaba atendendo todas as varas. Aí você tem todas as varas e cada um tem um setor. Né? E todo mundo, apesar de que o povo acha que não trabalha, o funcionário público trabalha e trabalha bastante. Muito, não, é isso aí. Essa questão do funcionário público não trabalha, isso é uma falácia que vem de... Realmente, mas se você olhar em qualquer setor, tem uns bracinhos curtos mesmo, não tem jeito. Mas não é no funcionalismo público, no privado também.
Tem essa. E eu trato a coisa pública como privado, como se fosse minha. Uhum. Né? Tá certo Não isso. para usufruir, mas é o seguinte, aquilo que não tem dono, o povo não tá nem aí. Exato. Né? Você pegar os condomínios, onde vocês moram. É. Se tá, o síndico não tá nem aí, os condôminos estão nem aí, Vai o negócio ficar não anda. parado, Aham. não anda. Então, é o senso de dono, né? eu, como Você- trabalhei na iniciativa privada há 8 anos, né, eu trouxe comigo essa visão de que, não, eu sempre falo, eu falo para todos os juízes novos, gente, atrás do processo são pessoas. Isso. A gente está vendo, antigamente falava papel, né? Nós estamos vendo papel. Atrás do papel. Eu falo, não, e eu sempre falo para os colegas, falo, você marca, sei lá, no shopping para encontrar namorado, uma amiga, uma amiga, sei lá, alguém. Aí você tá lá esperando, ó, era, sei lá, 3 da tarde, 3h05, 3h10. A pessoa não fala se vai, nem quando vai, que horas vai. Não funciona. Não vai dar certo. Então é a mesma coisa o processo. Né? A gente, pelo menos eu lá, eu sempre tento dar a maior agilidade possível, né? Usando de todas as Legal. ferramentas. E isso que eu ia falar, conectando com o nosso papo de tecnologia, voltando aqui, será que a tecnologia pode tornar os processos mais humanizados? Ou você tem o medo que ele pode se tornar menos humanizado? Porque é um paradoxo. Menos, né? É um paradoxo. Menos. Não sei. Menos, até porque a resolução do CNJ, ela diz que você não pode usar ferramentas, né, de divisão de raça, gênero, Tá bom. status social, entendeu? Que, né, se você for humanizar, você pode incorrer nesse erro de, Entendi. né, de separar. Na real, Ter você tem viés. que impessoalizar, né? O Não pode ter serviço, viés. o Sem serviço viés, público isso. é impessoal. Tá né? certo. É O impessoal. meu ponto foi o seguinte: se a tecnologia, uma hipótese, ela pode automatizar aquele trabalho burocrático, manual, ela poderia liberar tempo para o profissional, né, a pessoa, no caso aqui o juiz, mas isso vale para qualquer área, realmente poder fazer um atendimento mais humano. A gente fala, eu tenho essa visão, tá? Sou sempre meio otimista, tá, Douglas? Então, assim, eu entendo que ela deveria hoje, porque muitos profissionais falam assim, cara, eu não tenho tempo. Essa é a minha hipótese, tá? Se você usar do jeito certo, a ideia era liberar tempo. Então, um professor, por exemplo, cara, o professor passa boa parte da aula também, cara, e boa parte, muitas vezes, do trabalho é ficar preparando prova, corrigindo prova, etc. E é um tempo que, muitas vezes, o professor deveria estar dedicando para atender um aluno, Né? para revisar um TCC e ter mais tempo para conversar com ele, porque ele tem um tempo limitado de carga horária de trabalho. Então, por exemplo, estava conversando com um professor e eu vejo esse lado, que usar a inteligência artificial para ganhar produtividade nas tarefas individuais te libera tempo para poder colocar o ser humano onde a gente mais precisa dele. Foi com isso que eu quis perguntar, que eu acho um pouco paradoxal. A gente pode usar errado, do tipo terceirizar para IA, e aí o trabalho que deveria ser humano, e a gente inverteu, a gente dá para ela o trabalho humano, que é, por exemplo, o jeito errado de usar, como você já falou, de dar a sentença, esquece. Esse é o jeito errado. E se a gente usasse certo, será que ela não poderia justamente liberar tempo que hoje, desse volume, desse acervo, para a gente poder realmente, talvez, que a justiça seja mais humana? Não, aqui ela está reduzindo o tempo e reduzindo, inclusive, o número de funcionários, a necessidade de mais contratações, isso é fato. Né? Agora, a questão da justiça mais humana já tem um problema, que o juiz não pode ter contato com as partes. Né? Se a gente ficar conversando, tem que estar sempre ter um advogado do lado. Né? E como você vê em filme americano, o advogado está sempre orientando o cliente, né? Sim. Fale, não Sim. fale. Sim. Né? E como diz um colega nosso, a justiça foi criada para descontentar 50%, quando não 100%. Né? Ou seja, você julga um processo, alguém vai sair... No mínimo 50%. No mínimo 50% vai sair descontente, quando não 100%. Todos, né? Se os dois saírem felizes, tem alguma coisa errada, né? Não, os dois felizes é impossível, né, cara? Mas eu acho que a humanidade da coisa é você solucionar rapidamente a questão, Tá bom. o processo. De fora, Né? sabe como eu vejo Legal. o que é a humanização da justiça? É o juiz realmente ser imparcial.
Isso pra mim é a humanização, né? Eu entendo que é muito difícil, julgar é muito difícil, né? Julgar é muito difícil, né? É um negócio que a gente acha simples, mas quando você parar pra pensar, cara, uma decisão judicial, ela afeta uma empresa, uma pessoa, você prende alguém. Sociedade. Isso, você afeta a sociedade, né? E o juiz, né? Apesar que a gente fala que tem alguns juízes que acham que são deuses, né? Enfim, mas o juiz é um ser humano e ele é afetado pelas suas convicções políticas, sociais, né? E ele leva isso. Tudo bem, ele tem que aplicar a lei, mas naquilo que, né, que dá para aplicar, ele tem as suas convicções, ele leva para a decisão, né? Então, você vê na área criminal, você tem juízes mais mão pesada, né, que a gente fala que condena mais e a pena é maior, outros menos, né? Então, se a justiça humanizado é ser mais imparcial, aí a máquina não é mais imparcial que o homem? Não, bom ponto. Samir, a gente vai cair Tô jogando pro Não, universo, mas cara. olha só, eu gosto muito dessa tua correlação, porque a gente volta até lá no início do episódio, né? Quando a gente estava falando sobre a questão de ter uma detecção de padrão e sobre ter uma pena padrão para algo que... Cara, meu ponto é justamente esse, ó. Se eu analisei algo e detectei um padrão, e para esse padrão existe uma jurisprudência, a minha visão era que aquilo ali não deveria consumir muito tempo da justiça. Concordo com você, eu gostei muito do ponto que você trouxe, Douglas, de falar assim, Léo, não pode ser assim, porque lá na nossa Constituição está escrito o amplo direito à defesa. Então, beleza. É lei, Mas, e realmente isso a gente sabe, mas se a gente tem uma detecção de fluxo, que já chega, Douglas, ó, é isso, a jurisprudência é tal, tá aqui a sentença. Ele passa o olho e fala, cara, check, acabou, isso sai da minha mão. Muitas vezes você vai ter que ouve as partes, audiência, decide. Aí o advogado... cara, me irrita aquelas questões, aqueles advogados que são extremamente protelatórios. O cara fica só jogando o negócio pra frente. Não é que eles são protelatórios, é que a legislação permite. É para protelar, né? Você vê a quantidade de recursos... Isso. Né, que existem. E, eu tenho a visão de que a legislação foi feita para proteger, eu acredito muito nisso, ninguém fez isso de má fé. Cara, vamos pensar uma forma de proteger o cara que é inocente, que, como você disse, Douglas, a Constituição vai privilegiar, não sei se é essa palavra, mas assim, vai garantir o direito à defesa, e tem que garantir isso, só que todos esses mecanismos que foram feitos para proteger quem é inocente, vamos dizer assim, acaba dando brecha para protelar para quem é culpado. Então é meio que uma via de mãos duplas, né? Ou seja, o cara que está devendo de fato, ele acaba se beneficiando de todos esses mecanismos que não foram feitos para isso. Foram feitos para proteger o cara para não acontecer alguma injustiça. No meu ponto de vista, tá? Assim, quando eu debato um pouco com amigos advogados sobre esse tema, é meio que uma sinuca de bico. Entendeu, cara? Se a gente tira tudo isso, o que acontece? Beleza, você não vai ter todo esse monte de recurso, mas e o cara que precisava do recurso? Como é que a gente separa o cara que realmente precisava, porque teve um erro de julgamento? Não é fácil. É paradoxal, entendeu? Mas a questão é que eu volto a repetir, né? Nós temos o direito romano que é burocrático você tinha por natureza. Tinha um jeito de apertar a mão para fechar negócio, né? Pra você ver, surreal. E a gente não consegue se desapegar disso, né? Então, a legislação que vem ali do direito romano, ela é muito burocrática, muito, né? E até hoje a justiça na Itália segue também essa mesma... se for ver um processo na Itália... Nossa, bem parecido com os nossos. Eu fui no Chile uma vez e passei e vi lá que tinha um juizado de pequenas causas, igualzinho o nosso, e depois eu fui no Supremo deles. Que legal. Igualzinho. O mesmo, porque um monte na época era físico, né? Não sei se hoje ainda é. Um monte de processo físico. Conversei com uma juíza lá do Supremo, os mesmos angústias, os mesmos problemas que a gente tem aqui, ela tem lá. Por quê? Porque vem, né? A gente não consegue, herança, tradição, a gente não consegue se desapegar disso, né? Caramba, então, quando um desafio. Quando você fala, vamos tentar agilizar mais o processo, trava. A pessoa, mas o direito ao recurso, mas você já teve 2 recursos, tá bom, né? Você teve um juiz que falou que você tá errado. Aí você falou que tem mais 3 lá em São Paulo que falaram que você está errado. Você precisa de mais gente falar que você está errado. Já deu 4-0. Já deu 4-0 e... não, mas eu tenho direito. Então
a nossa tradição, infelizmente, ainda o sangue latino burocrático ainda é o que rege. Muito bom. Cara, que papo animal, Deu Douglas. pra refletir bastante. Não, Eu aprendi um monte então, hoje aí. Eu tô saindo daqui hoje com mais Reflexivo. perguntas. Eu achei que ia sair do que com respostas. cara. Tô saindo com mais perguntas E isso prova aqui. que o papo foi bom. Quando a gente Isso sai com prova mais que precisa perguntas... de parte 2. E talvez a gente precise de uma parte 2 um pouco mais elaborada. Cara, Douglas, muito obrigado por ter compartilhado seu tempo, seu conhecimento com a gente, cara. Foi muito legal o bate-papo. Falei, eu tenho a honra de ter esse papo quase que semanalmente. Tá privilegiado, hein? Mas, cara, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço o convite, que vai descido aí, né? Agradeço, A honra parabéns é a nossa. vocês, Léo e Samir, pelo programa. Muito obrigado. E um abraço a todos os ouvintes Tamo da junto. CBN. Boa, obrigado. Até. E você E que você? ficou com a gente até o final, já sabe, curte, compartilha, ativa o sininho, quiser fazer uma pergunta pro Dr. Marcos Douglas, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até ele. E é o seguinte, galera, o nosso objetivo é fazer este tipo de conhecimento de alto nível chegar para o maior número possível de pessoas. E para isso a gente precisa do seu engajamento. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Performa que pode na CBN teve o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos e Performa IT, o futuro hoje.